Olá, bom dia, a paz do Senhor. De novo, lendo a palavra do Senhor, compartilhando com você a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo capítulo, o versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram a Jesus. Eu me lembro de uma informação, de um ensino muito importante que os nossos mestres nos davam na época de acadêmico, quando estudava teologia. E uma recomendação que ficou muito marcada é que a palavra de Deus deve ser o centro, a mensagem e não o mensageiro. E o mensageiro precisa procurar ao máximo ser discreto, para que ele não chame a atenção para si, mas que ele possa apontar, que a sua mensagem possa apontar para Cristo. E a recomendação: no púlpito, você tem que ficar quieto, escondido atrás do púlpito, para que a mensagem apareça, que a mensagem seja transmitida e ela seja eficiente. E nós percebemos que João tem essa preocupação. Ele não chama a atenção para si, ele não é destaque, ele não é o foco, os holofotes não estão apontados para ele, mas ele mesmo aponta para Jesus. Jesus, se referindo a João Batista, pergunta para os seus ouvintes: o que é que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de vestes finas? Afinal, o que foi que vocês foram ver no deserto? Não era a beleza, não era os seus trajes, não era nada disso que atraía as pessoas até a pessoa de João Batista. João, ele não tinha outra mensagem a não ser apontar para o Cristo, para o Messias. E o verso 29, ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus. Lembra-se que nós falamos sobre o ver? João é uma testemunha ocular. O que ele transmite é algo que ele viu com os seus próprios olhos. O que ele fala porque ele ouviu com os seus próprios ouvidos. E o ver é muito usado no Evangelho de João. Ele diz: ouvi, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, o que nós contemplamos a respeito do Verbo, da vida, nós testemunhamos. E aqui João viu Jesus, e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no verso 35, no dia seguinte, estava outra vez, de novo,
junto com seu discípulo, e ele vê Jesus Cristo. Ele olha para a pessoa de Jesus. Ele aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Ele não aponta para si. O mensageiro não aponta para si. A mensagem não é a sua pessoa. Ele não fala de si, mas ele tem alguém, ele tem para falar de alguém. E essa pessoa é aquele que foi revelado, aquela revelação que ele teve do Pai. O céu se abre, o céu se rasga, o Espírito Santo desce sobre ele e ele diz: Este é o meu Filho amado. E aqui a linguagem de João é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é que João está pensando? O que é que essa linguagem tem a ver com os seus ouvintes? Cordeiro, Cordeiro de Deus, Cordeiro que tira o pecado, que perdoa os pecados. Com certeza, João, ele tem todo um pano de fundo. Com certeza, ele lembra dos sacrifícios de cordeiros que eram mortos para a remissão dos pecados. Certamente, quando ele olha para Jesus, ele aponta para Jesus e ele diz: Este é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não apenas o meu pecado, não apenas o teu pecado, mas o pecado de todo o mundo, de toda a humanidade. Ele aponta o nosso problema. Qual é o problema da humanidade? É o pecado, é a natureza pecaminosa, é a nossa natureza. E para nós que somos pecadores e nós que precisamos de uma solução, nós que precisamos resolver o pecado que nos acusa, o pecado que nos condena, como nos livrar, como sermos livres da condenação, como termos absolvição dos nossos pecados. E a resposta é: aí está o Cordeiro de Deus. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no verso 35, novamente, quando ele vê Jesus, quando Jesus está passando, ele aponta e ele está na presença dos seus discípulos, daqueles que o acompanhavam, e ele aponta e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto diz que os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Não basta saber que ele é o Salvador do mundo. Não basta apenas saber que ele é o caminho, verdade e a vida. E que só se vai ao céu através da sua pessoa. Não basta saber. É preciso seguir. E esses dois que ouviram João apontando, que viram João apontando e ouviram João dizer: Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eles ouviram, a palavra de Deus diz: ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. É Ele que pode resolver esse problema. E é Ele que eu vou seguir. Foi o que fizeram esses dois discípulos. É o exemplo que nos deixam esses dois discípulos de João. Seguir aquele que pode nos perdoar. Seguir aquele que pode nos conduzir de novo a um relacionamento com Deus. Seguir aquele que pode nos levar de volta à casa do Pai. Seguir o bom pastor,
seguir aquele que veio para dar a sua vida por nós. Que você possa, nesta manhã, ouvir, que os seus olhos sejam abertos, assim como João viu, e aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer e seguiram Jesus, porque eles queriam ter o perdão dos seus pecados. Aquele que tira o pecado do mundo, aquele que pode tirar o meu pecado e me perdoar. Que você possa, nesta manhã, como esses discípulos, seguir Jesus e receber o perdão dos seus pecados. Tenha um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.